Na maioria das vezes, a gente vive numa correria tão grande no dia a dia, fazendo as coisas, desesperado, é tanta coisa para fazer, tanta coisa para dar conta, e às vezes a gente esquece de parar e pensar e observar aquilo que a gente está vivendo, o que a gente está passando, as coisas que a gente está passando. Às vezes o fato da gente parar para pensar na nossa vida vai poupar muito trabalho em vão, muita correria à toa, né? Às vezes parar para planejar e olhar o nosso planejamento vai fazer a gente ganhar tempo, na verdade, né? Às vezes a gente está vivendo, correndo, correndo, a gente tem uma visão micro das coisas, você vê algo pequeno ali, né? E quando você para pensar, para analisar, você tem uma visão macro da situação que você está, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo meu TCC, eu ficava ali escrevendo e pesquisando, só que chegava uma hora que a coisa não ia para frente, eu ficava, meu Deus, não está fluindo, não está indo, não está indo. Então eu me levantava, ia tomar um café, tomar uma água, dar uma volta, e desaparecia a mente. Quando eu voltava, a mente estava renovada, isso aqui e tal, e aí eu conseguia voltar a produzir novamente, né? Eu estou escutando muito ultimamente as pessoas falando na internet sobre drone, né? Às vezes você vê um ponto, você só vê aqui, né? Que nem aqui, eu só posso ver essa região aqui ao meu redor. Eu não consigo ver além dessas árvores, eu não consigo ver além de nada aqui, né? Mas imagina se eu pego isso aqui é uma visão micro. Imagina se eu pego um drone e eu vou lá para cima. Eu subo e aí eu vou conseguir ver um monte de coisa que eu não consigo ver daqui, porque aqui a minha visão ela é limitada. Então o que a gente precisa às vezes é parar para olhar e tirar a nossa visão do micro para o macro e entender as coisas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente vai conseguir entender coisas que a gente acha que é uma coisa e na verdade é outra. A gente precisa entender além do contexto que a gente está vivendo, que a gente está passando, até para entender novas possibilidades, né? E evitar o cansaço. Às vezes o cansaço mental da gente vai fazer a gente ficar olhando para aquilo dali e aquilo não vai, não flui. E se eu aumentar a visão, né? Eu vi uma frase interessante dizendo assim, às vezes você está no trilho certo, mas está no trem errado, né? Você olha daqui, você está no trem e fala, não, o trilho está certo, eu estou indo bem, esse é o trilho. Só que quando você aumenta a sua visão, você fala, peraí, o trilho está certo, mas não é esse trem que eu deveria estar, eu estou no trilho errado. E o quanto antes a gente parar para olhar isso, melhor é. Eu vi uma frase de alguém na internet que está identificado como F. Otaviano M. Silva. Eu não conheço quem é, mas a frase diz assim, às vezes é preciso parar, afastar-se e observar a situação de longe para entender o contexto. E às vezes o que a gente precisa fazer é isso, parar, se afastar um pouco, observar, pensar, redefinir o planejamento se for necessário, reajustar o planejamento, as metas, corrigir o caminho para entender o contexto que a gente está passando e até refrescar a memória para tomar melhores decisões. E o quanto antes a gente fazer isso, é melhor. Pare para pensar. Até o próximo vídeo.